Namastê. Estamos quase no fim da nossa jornada, não é, meus irmãos? Espero que vocês estejam recebendo a luz divina, compreendendo nosso trabalho, nossa missão. E peço que vocês se preparem, porque o vídeo de amanhã, embora não seja o desfecho da nossa jornada, ele será o mais importante vídeo que eu gravei dentro dessa série. Então preciso que vocês preparem seu espírito, preparem suas mentes, preparem seus corações para entender. E eu vou dar a ferramenta básica para que vocês possam discernir esse próximo vídeo nesse que nós vamos tratar agora. No dia 13/10/1307, uma sexta-feira, sob ordem do rei Felipe IV, chamado Felipe o Belo, que de belo não tinha nada, basta você ver qualquer foto dele, imagem, foto não, pintura, não tinha nada de belo, mandou prender, confiscar os bens dos cavaleiros templários. Os cavaleiros templários foram submetidos a violentíssimas torturas, confessaram crimes dúbios e o resultado foi a extinção da Ordem dos Templários. Hoje em dia, à medida que vai se descobrindo o que foi a Inquisição, os motivos da Inquisição, e que vai se anulando uma série de mitos, vão se criando novos mitos. Então dizer que a cúria, a cúpula da igreja não teve absolutamente nada a ver com o julgamento dos templários, não é verdade. O Papa Clemente V era um frouxo, bunda mole, cagão. Ele comia na mão do Felipe, do rei da França. Ele babava nos ovos dele sem dó, entendeu? Ele era a cadelinha dele. E ele julgou os templários conforme a vontade do cara, porque o cara estava falido, os templários tinham acumulado muitas riquezas, os templários criaram um sistema que se transformaria no sistema bancário, né, de receber dinheiro, guardar dinheiro dos peregrinos. Porque como se formou a Ordem Templária? Jerusalém foi retomada, né? As cruzadas foram convocadas para retomar Jerusalém, para expulsar os sarracenos, os muçulmanos, e tomar de volta Jerusalém. O que é muito interessante, porque você tem aí uma imagem bíblica muito forte, né, dos hebreus expulsando os cananeus e tomando a terra, mas peregrinar até a terra era muito perigoso, porque já era perigoso mesmo, né, mas aí ficou mais perigoso porque muitas pessoas eram assaltadas e mortas no meio do caminho, peregrinar para Jerusalém. Então nasce a Ordem dos Templários, nobres, 8 nobres, inspirados por Hugh de Payens, formam uma ordem com o objetivo de proteger os peregrinos. Essa dedicação de proteger os cristãos, inclusive, impedirá que os templários se voltem contra os cátaros, porque os cátaros eram cristãos, independente de heréticos ou não. E a ordem se forma, recebe o aval do Papa, eles têm voto de castidade, eles têm voto de pobreza, eles têm um voto de jamais recuar no campo de batalha, era um voto que o cara fazia, por isso que eles eram apavorantes para os seus adversários, e a ordem vai crescendo e acumulando bens, que não eram dos próprios monges templários, né, mas eles eram bens da ordem, e quando Felipe o Belo estava com o cinto apertado lá, ele resolve ferrar com a ordem. Mas nem todas as acusações contra os templários são mentirosas. Obviamente que existem algumas que são mentirosas. Eu não vou poder destrinchá-las todas aqui. Eu pretendo, junto com o curso dos cátaros, também fazer um curso dos templários. É impossível falar de cátaros sem falar de templários. Porque o fenômeno dos cátaros e dos templários ele acontece em regiões próximas. Acredita-se que alguns cátaros migraram para a Ordem dos Templários. E existe principalmente a relação do Santo Graal, né? Porque os romances de cavalaria vão colocar a posse do Graal nas mãos dos Templários, e as lendas do Languedoc na França, no sul da França, vão colocar o cálice sagrado dentro dos tesouros que os cátaros possuíam, e vocês devem lembrar que eu disse
que os cátaros tinham alguns livros antigos, ou seja, era bem possível que os cátaros tivessem relíquias antigas e que isso talvez tivesse motivado o alvoroço contra os cátaros. Mas enfim, os templários são a ordem dizimada, dá-se ordem para acabar com os templários, porém, Dom Dinis, rei de Portugal, não acata a ordem e intervém em favor dos templários. Por que Dom Dinis faz isso? Porque Portugal tinha uma história muito longa com os templários. Os templários estiveram na fundação de Portugal, no famoso Milagre de Wick. Eles estavam ali lutando ao lado de Dom Afonso Henriques. O Dom Afonso Henriques lutou contra os mouros no condado portucalense, ainda não era Portugal, e eles estavam num número muito reduzido, haviam templários auxiliando, e conta-se que ele teve uma visão com Cristo, que mandou que ele gravasse o escudo das tropas, que hoje inclusive é o brasão da bandeira de Portugal. Esta visão de Dom Afonso Henriques, ela é muito parecida com a visão de Constantino, que também numa batalha tem uma visão em que Cristo manda ele gravar uma cruz nos escudos dos seus cavaleiros, prometendo que por aquele sinal ele venceria. O que nós enxergamos nisso é a transladação do império, que começa lá nos egípcios, né, emerge dos egípcios, passa por Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, e que agora migra em direção a Portugal. Inclusive, Portugal, acredita-se que é de Porto Cálice, o Porto do Graal, o Porto do Cálice. Esse livro aqui, que é um livro muito bom, Portugal Templário, pouquíssimos livros no Brasil tratam os templários de maneira tão abrangente. Aqui tem um texto incrível de Dom Afonso I, documento lavrando o ato, né, de Assembleia do Estado, documento lavrando o ato, 1143, Carta da Fundação de Portugal. Manifesta-se probatum. Veja só o texto. Em nome da Santa e Indivisível Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade inseparável, que nunca pode ser separada, eu, Afonso, filho do grande Conde Henrique e da Rainha Teresa, neto do grande Afonso, imperador das Espanhas, e pela misericórdia de Deus, ultimamente elevado ao trono dos reis, aí ele vai cantar mais 500 títulos, igual a Daenerys lá do Game of Thrones. Portanto, rei por desígnio do grande rei no trono, ou terra eleita, Portugal, já antes aclamado Portucalensium Rex, por Cristo descido do céu, e pelos seus cavaleiros da terra, em Urique, milagre cristológico, blá 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 blá. Tem mais um monte de coisa aqui. Então, você vê que há pelo menos uma fonte segura de que o nome Portugal vem de Porto Graal, né, até o Porto do Graal, ou seja, onde o Graal desembarcou. Os sobreviventes dos Templários, eles vão ser realocados para uma outra ordem, a Ordem de Cristo, popularmente conhecida como os Jesuítas. E esses jesuítas, eles serão inspirados por uma ideia que foi perseguida na Europa, mas que sobrevive em Portugal. É engraçado, se você ler textos de historiadores, muitos historiadores portugueses, eles criticam a maneira mítica como Portugal vivia. Portugal entra na modernidade, mas ainda com aquele espírito da Idade Média. Portugal se vê como uma terra eleita, com a missão, eleita já por Cristo, numa visão. Quando você lê os Lusíadas, é exatamente isso que você vê ali. Os deuses conspirando, e os Lusíadas, os deuses conspiram para a formação de Portugal como continuação, como osmose do Império Romano, e você tem nos Lusíadas o imprimatur da igreja. A igreja falou, beleza, tá certo, ó, imprime aí que tá valendo. A Ordem de Cristo vai ser alimentada pelo conceito da Era do Espírito Santo de Joaquim de Fiore. Haviam membros da Ordem de Cister, da qual Joaquim de Fiore fazia parte, entre os templários. E São Bernardo de Claraval, que era o mestre espiritual dos templários, ele também tinha algumas ideias ligadas a Joaquim de Fiore.
essa ideia olhará para Portugal como a concretização, ou como aquele que deverá concretizar o Quinto Império, a Era do Espírito Santo. Que Quinto Império? A estátua não tinha 4 impérios? Porque o Império de Ferro são 2 impérios em um, né? O Império Romano, que se transfigura no Império Romano Cristão. Mas vem uma pedra, lembra-se disso lá nos nossos primeiros vídeos, vem uma pedra que atinge os pés da estátua, ela se desfaz, os reinos se esmiuçam, e de lá cresce um reino. Ou seja, o quinto reino, o quinto império que encheria toda a terra. Portugal se enxerga como esse quinto império por influência da ordem de Cristo. E será a ordem de Cristo que irá dar início às navegações. A situação na Europa era crítica, como hoje, né? A situação na Europa era crítica. E começa a surgir entre os cristãos a ideia de uma terra sem males. Já havia entre os cristãos celtas, por exemplo, a ideia da Rai Brasil, da Ilha Brasil, que está no paralelo 52, inclusive. Da Ilha Rai Brasil, a ilha mítica, a ilha dos bem-aventurados, a Hiperbórea. E quando as navegações começam, é claro que você está falando em modernidade, então você está falando em encontrar terras, encontrar riquezas. Mas o substrato mítico da Idade Média está muito vivo ali. E a busca é por uma terra sem males. Encontrar Rai Brasil, encontrar Japão, encontrar Índias, era igual, eles estavam procurando uma terra que fosse o paraíso. A inspiração religiosa da jornada que chega aqui ao Brasil, para encontrar essa terra sem males, ela é tão forte, eu vou ler aqui para vocês. A carta um trecho apenas, da Carta do Descobrimento do Brasil de Pero Vaz de Caminha. Veja só a motivação. Não estou dizendo que não havia motivação econômica, de expansão da coroa e tudo mais. Mas Portugal tinha uma verdadeira motivação evangelística, evangelizadora, que é até zombada por algumas pessoas hoje em dia. Até agora, não podemos saber se há ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Está escrevendo para a coroa, né? Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parecerá, será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Está falando para o real. A gente não sabe se tem riqueza, mas a melhor semente é evangelizar essas pessoas. Aí a gente entra numa questão delicada, que não é o meu assunto, não dá para falar sobre isso agora, mas eu vou comentar brevemente a relação com os índios. A maioria dos índios fez negócio com os portugueses. A maioria dos índios foi educada pelos jesuítas. A ideia de que era um paraíso é uma idiotice. É a ideia do selvagem, do bom selvagem, né? As tribos litorâneas, elas eram selvagens e canibais. Elas atacavam, elas matavam, elas comiam e elas vendiam como escravos outros índios. Os índios que se uniram aos portugueses tinham não só interesse em ter as coisas dos portugueses, mas trocou por espelho, e o cara lá dando pau-brasil para os portugueses. Ué, é questão de... Para ele o espelho era importante. O pau-brasil para o índio não significava nada, porque tinha em todo lugar. O espelho era raro. Então, vamos sair dessa mentalidade protestante, marxista, que tenta negativar coisas que não tem essa negatividade toda. Eles ajudaram os índios a combater essas tribos, a protegê-los dessas tribos violentas e agressivas. Inicialmente, os brasileiros que viviam aqui, alguns eram até portugueses, que a coroa enviava para cá, que tinham que viver até numa situação mais difícil. E alguns nascidos aqui, eles não se viam como brasileiros, eles se viam como portugueses vivendo na terra do Brasil. Um padre chamado Antônio Vieira, que foi muito importante na articulação das ideias do Quinto Império, da Era do Espírito Santo, ele aconselhou a coroa portuguesa, quando pressionada por Napoleão, a vir para o Brasil, porque ele entendia que a realização do Império do Espírito Santo aconteceria em terras brasileiras, pensando na terra mítica, pensando na Rai Brasil. Hoje em dia, a gente lida com uma coisa muito grotesca. A gente vive num país dividido. A gente fica lamentando, a gente devia ter sido colonizado por outro lugar, não pelos portugueses. A gente tenta rejeitar nossa alma católica, que eu tenho falado muito dessa alma católica. Mas, francamente, se você for ver países que a França colonizou, que a Holanda colonizou, que a Inglaterra, é tudo bosta. É tudo merda.
E aí as pessoas, não, a Holanda colonizou aqui também. A Holanda não colonizou aqui, a Holanda invadiu o Nordeste, que era a região mais rica do Brasil. Invadiu e perdurou ali por invasão. E justamente nesse perdurar por invasão, quando Portugal retoma sua independência que tinha perdido e entra em acordo com os holandeses, falando, não, a terra que vocês tomaram vocês ficam, o povo brasileiro resiste e acontece a Batalha dos Guararapes. Na Batalha dos Guararapes estavam os holandeses com os judeus e do outro lado, brasileiros, negros, brancos, né, portugueses e índios. Essa é a verdadeira identidade do Brasil. Sem dívida histórica. Nós já lutamos lado a lado, independente da nossa cor. Nós amávamos o país, nós amávamos o Brasil, que foi gestado no útero de Portugal, que é o lugar onde se concretizará a promessa do reino do Espírito Santo. Eu vou ler aqui mensagem de Fernando Pessoa. Vou ler 3 poesias de Fernando Pessoa sobre o Quinto Império. Tá? E sobre o desejado, que o rei desaparecido, né? Porque existe em Portugal a lenda de Dom Sebastião, o rei que desapareceu em batalha e que voltará um dia, assim como existe a lenda do rei Arthur, do Barbarossa, né? e outras figuras na Europa, até mesmo do Conde Vlad, né? na Romênia. Vou ler aqui, página 64, a mensagem. O Quinto Império. Triste de quem vive em casa, contente com seu lar, sem que um sonho no erguer de asa faça até mais rubra a brasa da lareira a abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura, nada na alma lhe diz, mais que a lição da raiz, ter por vida a sepultura. Eras sobre eras se somem, no tempo que em eras vem. Ser descontente é ser homem, que as forças seguem se domem pela visão que a alma tem. E assim passados 4, tempos do ser que sonhou, a terra será teatro do dia claro que no atro da erma noite começou. Grécia, Roma, cristandade, Europa, os 4 se vão. Para onde vai toda idade? Quem viver a verdade? Que morreu Dom Sebastião? Página 65. Onde quer que, entre sombras e dizeres, jazás, remoto, sente-te sonhado, e ergue-te do fundo de não seres para teu novo fado. Vem Galaás com pátria erguer de novo, mas já no auge da suprema prova, a alma penitente do seu povo, a Eucaristia nova. Mestre da paz, ergue teu gládio ungido, Excalibur do fim em jeito tal, que sua luz ao mundo dividido revele o santo graal. Por último, as Ilhas Afortunadas, agora já com a gente, hein? Brasileiro, brasileira, agora é com a gente. Que voz vem no som das ondas, que não é a voz do mar? É a voz de alguém que nos fala, mas que se escutarmos cala, por ter havido escutar. E só se, meio dormindo, sem saber de ouvir, ouvimos, que ela nos diz a esperança, a que como uma criança, dormente, a dormir sorrimos. São ilhas afortunadas, são terras sem ter lugar, onde o rei mora esperando, mas se vamos despertando, cala a voz e a só o mar. Fernando Pessoa, que era astrólogo, Fernando Pessoa, que para nós na Teoses é o verdadeiro profeta do Novaion, disse que nas Ilhas Afortunadas morava o rei, o desaparecido de Portugal, que morava nas Ilhas Afortunadas, que para eles era Rai Brasil, era o Brasil, e de onde se revelaria o Graal, que se revelaria a terra do Graal, que é Portugal. Portugal e Brasil são terras irmãs. E mais do que terras irmãs, são as terras de uma poderosa profecia. Capítulo 21 do Evangelho de João. Jesus aparece ressuscitado para os discípulos passaram a noite pescando, não conseguiram pegar peixes. Jesus diz, joga a rede do lado direito, direito é recede na árvore da vida. Eles jogam a rede e puxam a rede com 153 grandes peixes. Por que esse número? Por que estamos falando de 153? 153 é um múltiplo de 17. Se você somar os números de 1 a 17, você vai multiplicando esses números, você vai chegar no número 153.
Quando Jesus aparece para Dom Afonso, e na fundação de Portugal, ele diz para ele que ele governará, a família dele governará por 17 gerações. Que é um múltiplo do número, o número 153 é um múltiplo de 17. As aparições de Fátima, que em 2017, o ano do Grande Sinal no Céu, completaram 100 anos, elas aconteceram de 13 de maio até 13 de outubro. Lembrando que 13 de outubro foi o dia em que os templários foram executados, e isso aconteceu, as aparições de Fátima foram em Portugal, e 13 de maio até 13 de outubro dá exatamente 153 dias. A partida da família real aconteceu em 1807. A inauguração de Brasília, quem já viu vídeos antigos meus ou alguns dos vídeos de Terceira Via me vê identificar Brasília como a grande Babilônia que oprime o Brasil, não os moradores de Brasília, tá? A cidade planejada esotericamente, inaugurada à meia-noite de modo esotérico, da partida da família real de 1807 até a inauguração de Brasília, 21 de abril de 1960, se passaram 153 anos. A coroa portuguesa, até cair, teve 34 dinastias, que são 3 vezes 17. No Antigo Testamento, Deus diz, quando vai construir o tabernáculo, Deus diz a Moisés que há um homem chamado Betzalel, sobre quem ele colocou o Espírito de Deus, que é Keter, o Espírito de Roquemá, o Espírito de Biná. E que esse homem construirá o tabernáculo. Toda a tradição dos rabinos diz que Betzalel construiu o tabernáculo permutando as letras do alfabeto sagrado, do Lashon HaKodesh. O nome Betzalel, a gematria do nome Betzalel é 153. A mesma gematria de Peshá, ou Páscoa, passagem. O número 17, ou o número 153, diz respeito às terras de Brasil e Portugal, que são extensão uma terra da outra. Dessas terras nascerá o Quinto Império, que são os peixes pescados na terra do 153, na terra do 17. Eles são Betzalel, aquele que vai construir o templo de Deus. Eles são os 52. Voltando no nosso primeiro vídeo de Ana Bekoa, a letra Nun, que tem valor de 50, Aleph de Ana, 52, nós temos ali o 52 na primeira palavra, Ana. A letra Nun tem o significado de peixes e de nistar, escondidos. O que significa a grande pesca de João 21? Significa que em Portugal e no Brasil estão escondidos os 52 escolhidos. Na terra 17, na terra dos 153, estão escondidos os 52 escolhidos. Ouça-me com atenção. Eu não sou o Mashiach. Eu não sou um dos 52. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. São vocês que estão me ouvindo, sendo você um dos 52, ou um dos auxiliares deles, que vão transformar esta terra no templo da humanidade. Namastê.